Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um programa Proseando e aqui na apresentação sou eu, Ana Maria Aguimon. Bom, na semana passada nós tivemos aqui uma pessoa aqui de Votorantim, um símbolo da cidade de Votorantim, ele que é o Zé Boca, um grande contador de histórias da região. E hoje nós estamos recebendo um grande convidado também, ele que é praticamente sorocabano, né? Não nasceu em Sorocaba, mas já faz parte porque se mudou aqui quando ainda era criança. Ele que é ator, autor, diretor também, tem uma escola de teatro na cidade de Sorocaba. É ele, o Mário Pérsico. Então, Mário, seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao nosso programa, a Rádio e TV Votorantim. Obrigado pelo convite. Legal. Mário, primeiro eu costumo pedir para que os meus convidados se apresentem, porque é uma forma melhor da gente começar o bate-papo, a gente se sente mais confortável falando a nosso respeito, né? Então, por favor, Mário, quero que você conte essa história do ilustre Mário Pérsico. Desde quando começou? Como foi esse primeiro contato com o mundo das artes, né? Então, desde muito pequeno, sempre me interessei por atuação, ser ator, mas o meu fascínio era pelo cinema, que era a coisa que eu via constantemente, né? E naquele tempo não tinha muito filme dublado como hoje, então eu assistia, o que eu não entendia eu perguntava para minha mãe, mas sempre muito fascinado com aquele mundo do faz de conta. Só que assim, o cinema era algo distante, né? E aí um dia eu vi um anúncio no jornal de um curso de teatro gratuito. Eu pensei, bom, não é cinema, mas eles estão atuando de alguma forma, né? E aí eu fui. E aí se montou o Romeu e Julieta. Tinha muita gente. A Mônica Minelli era a Julieta. Tinha o Zezé Correia, que era um escultor. Fez o pai da Julieta. Enfim, quando terminou, concluiu-se a peça, tinha umas 36, 37 pessoas. Eu nem fala tinha, era figuração. Mas aquela sensação foi muito boa, né? Então, quando eu vi que estava terminando, eu escrevi uma peça e convidei algumas pessoas daquele grupo para ver se a gente, né, continuava com aquilo, para que aquilo não acabasse. E aí foi dando certo e foi vindo uma peça atrás da outra e a coisa foi crescendo e eu não saí mais disso. Que legal. Estou há 41, 42 anos nisso. A gente sabe que a arte ela é muito importante para o desenvolvimento como ser humano, né? Sim. A arte mesmo me ajudou bastante, porque desde criança eu sempre fui fascinada por teatro e fazia teatro na escola, né? Não sei se hoje a grade de curricular da escola ainda inclui teatro, mas eu sempre tinha, todo semestre tinha uma apresentação de teatro. Lembro que eu fiz a Gata Borralheira na escola, então era muito bacana. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do lúdico, da importância do teatro para as pessoas, né, para o desenvolvimento humano. Eu sempre falo que, independente da pessoa desenvolver um talento artístico ou não, o fazer teatro deveria ser uma experiência que todo mundo deveria passar por ela de alguma forma, por esse desenvolvimento mesmo, como não só de ter mais presença, de falar melhor, mas como pessoa, como sensibilidade, como empatia, uma forma de você conseguir olhar melhor o outro, a dor do outro, sabe, a necessidade do outro. Então isso tudo, porque o teatro vai desenvolver esse lado sensível, humano de cada pessoa. Então isso é até mais importante do que se vai vir ou desenvolver um talento artístico ou não, é até segundo plano, porque se você sair dessa experiência como um ser humano melhor, mais sensível, já valeu a pena, né? Então eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria passar por ela. Bacana. Referente à escola de teatro, Mário Pérsico, né? É um nome forte. Eu mesmo, quando não morava em Sorocaba, já conhecia Mário Pérsico. Tanto que o meu primeiro contato contigo foi através dos releases que eu criava lá na secretaria, enfim, era super bacana. Mas fala um pouquinho do Mário Pérsico, da escola. Quando é que foi fundada essa escola? Nós estamos indo já para o 7º ano. É um espaço ali no centro, na Rua da Penha, em Sorocaba. E mais que a escola, a gente acabou transformando aquilo
num espaço cultural, porque todo final de semana tem apresentações. No sábado é uma peça, no domingo é outra. Às vezes no domingo tem 2 peças diferentes, uma infantil mais cedo, a peça adulta à noite. Às vezes na sexta-feira tem apresentação. Então, nessa brincadeira, a gente já passou de 500 apresentações. Muitas vezes a gente vê no jornal, não tem nada acontecendo em nenhum espaço. Não que tenha muitos, né? Mas não tem apresentação de teatro, por exemplo, em nenhum local. Mas lá tem. Então já é comum, às vezes, a pessoa chega e pergunta que peça é hoje. Ela não sabe nem que peça é, mas sabe que está tendo apresentação. Faça chuva, sol, a gente está lá apresentando. Então isso cria... sei lá, eu acho que eu tenho orgulho disso, de saber que nós temos um espaço que, sem ajuda de ninguém, sem apoio oficial de nada, por nós mesmos, está acontecendo uma apresentação um final de semana lá. A gente sabe que a cultura em si, cada dia que passa tá perdendo mais, né? O Brasil é um país muito rico em cultura, né? Sim. É um país muito rico mesmo e é linda a cultura que a gente tem aqui, só precisa valorizar um pouquinho mais e parar um pouco de olhar para o que os outros têm, por exemplo, vamos valorizar o Halloween que é dos Estados Unidos. Não, nada a ver, a gente tem a cultura nossa aqui, do folclore, então a gente tem que valorizar isso. Quero que você dê uma opinião referente ao que nós estamos passando hoje com a cultura, com essa falta de apoio. Você que está aí, você que faz parte da classe artística, que vive isso todos os dias, e que tem a escola e que está resistindo a isso. Como é que você vê esse cenário? Olha, eu vou falar por mim. Tem sido difícil. Eu acho, inclusive, que a escola e o espaço, né, cultural que é lá só ainda está em pé por um absoluto assim, sentido de resistência mesmo, até insano, né? Porque muita gente fala, não, mas está pagando para trabalhar, só está dando prejuízo, porque a gente não encerra isso. Não, vamos insistir mais um pouco e continuar. Está difícil, eu acho que, sobretudo, né, na atual conjuntura do país, parece que não há uma vontade política de se prestigiar ou de ver uma importância nessa área que infelizmente felizmente é a área que eu tô, né? Então é difícil, é complicado, mas a gente vai resistindo, porque também não consegue fazer outra coisa, né? Então tem que sobreviver nisso, né? E passar e esperar que isso seja uma onda, uma fase que vai passar e as coisas vão melhorar. Infelizmente, né? Mário, você coordena ainda, né, o núcleo de artes cênicas da Fundec, né, que é a Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba. Queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa experiência. Como é que isso aconteceu, hein, Mário? Então, é uma coisa engraçada até. Na época, o Wilson Vieira, que era o presidente, e eu acho que foi em 99, ele me convidou para coordenar o núcleo de artes cênicas da Fundec. E assim, eu tinha dado oficinas, mas coisas pequenas, de 3 meses, pela Grande Hotel e tal. Aí eu falei para ele, eu estava indo para o Chile, uma apresentação, um festival lá, e eu usei isso como uma desculpa, afinal uma viagem internacional você não é todo dia que aparece, e tudo bem. Aí no ano seguinte, encontro com ele, ele me convida de novo, e por sorte estávamos indo para Portugal com a Mulher Zumbi e um outro espetáculo infantil, e era a desculpa perfeita, maravilha. Aí, no ano seguinte, eu encontro de novo com ele, eu não tinha nenhuma viagem, já tinha falado não 2 vezes. Eu falei, tá bom, vou. Fui com muito medo, porque uma coisa é você saber, outra é saber passar isso, né, a pedagogia da coisa. Aí fui aprendendo na marra, e hoje gosto muito de estar lá. Estou lá desde 2001, acho que aprendi junto com essas pessoas todas que passaram por mim, pela Fundec, e foi muito bom finalmente ter perdido o medo e aceitado. A Fundec é um grande núcleo de formação, né? Também. Sim, é um curso básico, na verdade, né, de iniciação teatral. Ele tem 2 anos, a pessoa não pode ficar mais que isso. Aí sai, e muitos que gostam saem, já formam outro grupo, ou entram em alguma coisa, enfim. Aí vai.
E enquanto a mulher zumbi? Explica um pouquinho sobre essa peça. A gente sabe que é muito engraçada, né, a peça. Você troca de roupa muito rápido, né? E você usa uns peitos assim, gigantes. É uma peça de comédia? É uma comédia. E, na verdade, nasceu assim, sem pretensão nenhuma. Acho que naquela época estava meio em moda uma coisa que era fazer apresentações de teatro em casas de família. Até em avião tinha. A Irene Ravache dirigiu um monólogo que o cara apresentava em avião e tal. Então eram coisas pequenas, e aí a ideia da Mulher Zumbi surgiu para ser algo assim. E aí já ensaiando a gente percebeu que tinha ali um potencial muito maior, e aí já abandonamos essa ideia, ela já estreou no Teatro Municipal mesmo, e cresceu, e foi um sucesso. Ela ganhou 27 prêmios, nós fomos para o Chile, para Portugal, eu mesmo ganhei 9 prêmios de melhor ator com a Mulher Zumbi. Caramba. Coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Então ela foi assim uma coisa que até hoje as pessoas falam. A gente apresenta ainda de vez em quando lá na escola, e às vezes chega alguém que fala assim, tô trazendo meu filho que eu assisti, né? Porque ela já tá com 25 anos, a peça. Caramba. É divertido. E de onde veio essa ideia, essa Então, tem um espetáculo que era o Mistério de Irmavap, que o Nanini e o Nela Torraca faziam, que era aquela coisa, eram 2 atores fazendo vários personagens, essas trocas de roupas em segundos, né? A ideia partiu disso, mas a história é outra coisa, é totalmente diferente. A gente faz 36 trocas de roupas. Caramba! Cada um tem 3 personagens, e às vezes, assim, para pessoas que não nos conhecem, já chegou a acontecer, da pessoa chegar até o final sem saber que eram só 2. Algumas pessoas demoram um pouquinho, mas daí percebem, olha, são 2, né? Porque as trocas de roupa, sobretudo no começo, assim, a pessoa não percebe. Porque é muito rápido mesmo, é muito rápido. Como é que faz essa troca de roupa? São 36. É tudo com velcro, né? E lá atrás tem 2 pessoas ajudando. É como um boxe de Fórmula 1. Você para, um tira, outro já põe, bum, e você já entra em cena de novo. Mas assim, o mais importante, claro que o charme é essa troca de roupa, né? Mas é também uma troca de alma, uma troca de sexo, troca de caráter, troca de tudo, né? Porque às vezes é um personagem feminino, aí você volta, é um personagem masculino, é outra coisa completamente diferente, e você tem que estar ligado naquilo tudo, né? É muito legal. E você acha difícil? São quantos personagens que compõem a história? Cada um faz 3 personagens. Cada um faz 3 personagens. São 6 personagens. E são personagens distintos, com personalidades completamente distintos. É homem, é mulher, muda muito. Você assistiu Mulher Zumbi? Não assisti. Não assisti Mulher Zumbi. Eu vi algumas cenas, assim, que é bem engraçado. O seu parceiro também é muito engraçado, né? Bem engraçado. Bem engraçado. E quando vai ter mais uma peça da Mulher Zumbi? Eu acho que talvez o mês que vem já dê pra gente agendar de novo, daí eu te aviso. Me avisa, eu vou assistir com certeza. É muito engraçado mesmo. Mas e aí, dentre a Mulher Zumbi, existem outros projetos também que devem ser ressaltados? Sim, esse ano a gente está com um projeto para falar sobre a escravidão em Sorocaba. Serão 3 espetáculos, cada um com uma história diferente, mas dentro desse projeto de trabalhar aspectos da escravidão na nossa cidade. Então isso deve sair esse ano, acho que para o 2º semestre mais ou menos, e vão ser lá na escola também. E a ideia é fazer um espetáculo na sexta, outro no sábado e outro no domingo, e os 3 dentro dessa temática. A gente ganhou o PROAC do ano passado para fazer esse espetáculo. E aí é o que a gente vai fazer assim de grande esse ano. Por que esse tema? Então, eu estava procurando algo ligado à história da cidade e não sei quem falou comigo, não sei se foi o presidente da Fundec ou se foi o Pedro Lopes, estava me contando uma história que eu não sabia, que, por exemplo, a loja maçônica Perseverança Terceiro, ela foi criada para gerar fundos para comprar cartas de alforria e também criar um curso para capacitar esses negros que eram escravos para inserir eles de alguma forma no mercado. Eu achei uma história fascinante, falei, nossa, que história interessante. E aí comecei a pesquisar também outros aspectos e vi muita coisa legal, e aí surgiu essa trilogia falando da escravidão em Sorocaba. Quando vai ser a estreia, você disse? Deverá ser no 2º semestre agora desse ano. Foi uma iniciativa sua mesmo. Sim, você foi. Você escreveu a peça. Vai ser... E os textos vão ser escritos ainda. Claro que você não pode dar spoiler, mas vai ser
Com certeza, porque o tema é muito triste, né? Sim, claro. Então vão ser depoimentos reais, como é que é? Não, até porque a gente não tem mais como ter essas fontes, mas as histórias que a gente está pesquisando, sim. Baseado em histórias reais, a gente vai criar uma outra coisa para contar a nossa visão desse período na cidade. Falando um pouquinho sobre a região, né, eu fui assistir no ano passado, acho que foi, não lembro o mês que foi. Aí eu fui ao cinema lá no Cine Sorocaba, né? E viu A Fera na Selva. Aí, de repente, o início da história lá, pum, Mário Pérsico lá. Eu falei, não acredito. A gente sabe que foi em 2015, né, que foi gravado esse filme, mas foi pré-lançado ano passado. Isso. É muito bacana, porque relata diversas cidades aqui da região metropolitana de Sorocaba. Quero que você fale um pouquinho dessa experiência com A Fera na Selva, né, que foi um trabalho do Paulo Betti com a Eliane Giardini. Então, aquele sonho de criança de fazer cinema acabou de uma certa forma, acontecendo só agora, né, em 2015, que eu fui ter essa rápida, pequena experiência, né, fazendo esse guia turístico da Fazenda de Ipanema, mas foi muito divertido e uma experiência, assim, basicamente... Porque tirando o Paulo e a Eliane, todo o elenco daqui de Sorocaba, eles também, né? Mas só que eles já desenvolveram uma carreira lá fora. Sim. Mas, no geral, todo mundo aqui da cidade, né? Atuando, seja como figuração, seja um papelzinho pequeno ou não. Então foi uma experiência muito divertida. Eu gostei de ter participado, de ter feito e ter visto o resultado depois. Vi agora aqui nesse lançamento que o Paulo fez na cidade, que ele... Estava lá, inclusive, recebendo as pessoas e todas as apresentações, né? E eu fui num desses dias. Foi muito divertido. Que legal. Eu quero pedir mais uma vez uma opinião sua referente a um tema nacional, né, que está rolando aí. Não sei se você já assistiu Democracia em Vertigem. Então, não vi ainda, infelizmente não vi ainda, mas ouço falar muito do filme. Sim, é um documentário que, inclusive, ele está entre os indicados do Oscar, né, que vai acontecer no dia 9 de fevereiro, vai ser transmitido pela Globo. O que você acha dessa visibilidade para o nosso país? Você acha que estava precisando, estava na hora de dar um up no cinema brasileiro? Ah, sim, com certeza. E acho mais até. O assunto também eu acho importante que o mundo conheça, que saiba o que aconteceu aqui. Essa segunda versão, que não a versão oficial do que aconteceu. Mas eu acho que o cinema brasileiro. O Bacurau, por exemplo, né, que não tá no Oscar, mas que está ganhando prêmios aí pelo mundo afora. É um cinema que resiste também e tem feito coisas muito criativas ultimamente. O Aquário, é Aquário ou Aquários? Não sei. Aquários, que a Sônia Braga também fez. Parece também acabei não vendo, mas pelo que eu li, parece também ser uma coisa muito... Tem tido uma explosão de criatividade no nosso cinema. Eu fico muito contente. Eu já ouvi muitos elogios referente ao cinema brasileiro. Eu, inclusive, acho magnífico, né? Algumas histórias. Eu costumo assistir muito a biografia brasileira. Histórias de grandes cantores, tipo Elis Regina. Achei incrível que foi baseado na minissérie. Tim Maia, Raul Seixas, enfim. Eu acho que o cinema brasileiro está em transição, né? E já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem até que a produção do cinema brasileiro é até melhor que a americana. Então, vou ficar em cima do muro. O que você acha? Então, olha, porque é difícil, né? Existe um cartel aí, os filmes americanos se impõem, né? Eu lembro quando eu era criança, você via no cinema muito filme italiano, filme espanhol, que hoje em dia é só em salas muito específicas, um filme de cultura mesmo, para você poder ter a chance, porque senão o filme americano pega 90%, 99% das salas o ano todo, né? E se não tivéssemos aquela lei de obrigatoriedade do cinema brasileiro, nem isso teria, né? Então é como... Davi e Golias, né? Você lutar contra um gigante que se impõe no mundo todo, né? Mas eu acho que no geral, pela criatividade, talvez tecnicamente nós não tenhamos aquele aparato todo, mas pela criatividade, pela inventividade, o cinema brasileiro, e fala de nós, então, tá falando da nossa gente, da nossa história, eu acho que ele tem tudo, teria tudo se não fosse esse cartel aí que se impõe, né? Sim. E as pessoas acabam até gostando mais, porque acostumada desde criança a ver como um padrão de qualidade o que o cinema americano impõe, né?
Sim. Eu queria também te pedir uma opinião a respeito, já que a gente está falando de filme, né? A respeito da Ancine. A gente sabe que a Ancine está passando por uma situação complicada, né? Inclusive, não sei se você ouviu falar do filme Marighella. Sim. Então, o filme Marighella, ele foi vetado por questões burocráticas, né? Que a gente sabe que muitas vezes não são questões burocráticas e sim políticas. Exatamente. Mas, aí depois de muita discussão, muita briga, foi datada a exibição para o dia 14 de maio. O que você acha disso? Como é que está a situação da nossa Ancine no Brasil? Olha, eu não tenho assim muita informação. É mais de orelha mesmo, ou como Sim. isso que você acabou de citar, o fato do filme do Marighella, mas acho lamentável. E eu acho que não é só a Ancine, não. Acho que o fim, por exemplo, do Ministério da Cultura, existem vários caminhos apontando aí que mostram não só um presente, mas um futuro meio... incerto, né? Para a cultura, para o cinema. Legal. Enfim. Bom... É isso. E em relação a artes cênicas, Mário, você tem um sonho? Você já realizou esse sonho? Você desde criança trabalha com isso? Enfim, como é que está a tua perseverança hoje em relação à tua carreira? Eu espero só poder continuar fazendo o que eu faço enquanto tiver forças para isso, né? E assim, há sonhos assim de tipo uma nova peça ou um novo personagem que que se mostra assim como um desafio. Será que eu já consigo fazer isso ou não? É mais ou menos por aí, mas assim é sempre dentro dessa área do que eu estou fazendo, né? Do teatro, da atuação, enfim. E agora também essa questão de conseguir sobreviver, né? São, além das preocupações normais que a gente tem essa questão também da sobrevivência, que é complicado. E artes cênicas no Brasil? Você vê uma dificuldade? Eu acho que está tudo tão difícil para se conseguir se manter nisso, sabe? Não vejo muito de uma forma otimista ou muito esperançosa, a não ser pela força de resistência mesmo de quem está fazendo isso, sabe? Espero que isso passe. Para quem sonha, a gente sabe que existem muitas pessoas que sonham, né, com a carreira artística, Sim. no teatro, em ser ator de televisão. Qual o conselho que você daria como uma inspiração para essas pessoas? Eu acho que é estudar muito, fazer escola, fazer cursos, ter referências, ler, não só coisas ligadas ao teatro, ler os clássicos da literatura, porque isso tudo vai servir lá na frente de referência para o seu trabalho, e sobretudo, a consciência de que isso daqui é uma profissão muito difícil, que precisa ter muita vocação, muita vontade para aguentar o tranco nisso aqui, sabe? Porque é uma profissão de eternos desempregados, né? A menos que a pessoa tenha a chance de ter um contrato com uma televisão, Sim. que aí mesmo quando você não está fazendo a novela, você recebe um pouco menos, mas recebe, continua empregado. Fora isso, você é sempre muito, muito incerto, você não sabe se vai conseguir sobreviver no próximo trabalho ou não, então precisa ter muita vocação. E as pessoas vêm às vezes com muito sonho de sucesso, querer fazer televisão, fazer malhação, fazer novela, e não é assim, é um caminho árduo, precisa mesmo ter muita vontade. E você não faz isso para você também, pelo seu prazer pessoal, você faz para o outro, para os outros. É algo muito altruísta, que as pessoas às vezes não percebem. Elas querem às vezes ficar famosas, né? E não é nada disso. Então é um caminho difícil, mas claro, se você gosta, esse difícil acaba ficando leve, né? Ler, olha o prazer que é você mergulhar num clássico da literatura, sei lá, pega Victor Hugo, Crocodilo de Notre Dame, existem 1000 coisas para se ler, que vão te dando
referências mesmo no que você vai fazer lá na frente, né? Porque o ator não pode ser um ser raso, ele tem que conhecer muito, saber muita coisa, porque se ele for raso, a atuação dele também vai ser rasa. Ele vai representar o que ele tem, o que ele traz de informações é o que vai aparecer na tela, né? Sim. E se ele é um ser raso, é esse ser raso também que vai acontecer, seja no teatro ou onde for que ele entrar, né? Então tem que estudar muito. Sim, até porque ninguém nunca nasce sabendo, né? Mas a cada dia é um dia mais de aprendizado. Sim. E a gente nunca vai saber tudo, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia. Enfim, é um aperfeiçoamento. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, que a gente tem prazer de fazer aquilo, sem visar dinheiro, sabe? Sim. Visando experiência de vida. O dinheiro é consequência, né? Dinheiro é consequência. Eu acho que você tem tudo para ser bom. E tem tudo para ter sucesso, sabe? Mas é que acontece aqui no teatro uma coisa. Uma vez a Cleide Diáconis falou isso. A pessoa tem consciência para ser um pianista, que ela precisa passar muitas horas treinando. Para ser um nadador, precisa treinar muito. Para ser um bailarino, precisa ficar lá na barra muito tempo. Mas quando chega no ator, especificamente, parece que a pessoa acha que só precisa decorar texto, não precisa mais nada. Que é só entrar com a cara e a coragem e a coisa acontece. Não é assim. É como qualquer outra profissão. Precisa muita ralação. É muito além, né? É muito. E no palco, assim, você sente alguma diferença? Eu, quando era criança, eu lembro que eu tive um trauma muito grande no palco, porque era na aula de filosofia e eu fui interpretar Sócrates, né? E, eu era muito nova, eu tinha 7 anos de idade, não entendia nada de Sócrates. Eu entrei lá com um pergaminho, uma sandalinha, eu fui ler o texto, eu comecei a dar risada e a plateia começou a rir muito da minha cara. E eu estraguei a peça inteira e depois eu fiquei com super trauma de falar no microfone, e eu já tô aqui falando no microfone. Mas depois de uns anos eu voltei a fazer teatro, participei de uma CIA e eu me sentia muito diferente quando eu entrava no palco. Porque a gente se torna um personagem, não é, Mário? Como é que é? Você sente essa diferença no palco? Você veste o personagem, né? A personalidade daquele personagem. Sim. Ou não? Não, eu acho que é isso que o ator tem que fazer, né? Entrar em cena e deixar essa personagem acontecer. Ela pegar de você o que ela precisa para se comunicar. Às vezes ela precisa de muito pouco, às vezes ela precisa de muito de você. E você tem que estar ali disponível. Por isso também que é uma profissão de doação, né? Porque tem muita gente também que entra, aparece ela em cena e não a personagem, né? Então, né? Aí às vezes, claro, dependendo do talento, por exemplo, você vai ver o Jim Carrey, você sempre vê ele, né? Claro que é maravilhoso, você dá risada, blá blá blá. Mas eu acho que essas personalidades têm que se segurar um pouco para deixar a personalidade da personagem acontecer. E o Jim né? Carrey, a gente imagina ele totalmente diferente, porque na vida real ele sofre de depressão, né? Eu li isso pouco tempo atrás. Sim, é complicado. E tem bastante caco também no teatro, né? A gente não decora as falas, a gente decora, mas daí a gente joga caco sempre para ficar de acordo com o que a gente acha, enfim. Mas é isso, o programa já chegou ao fim. É muito rápido, a gente começa a conversar e do nada acaba. Mas eu quero agradecer você por ter vindo hoje aqui, por ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que você é cheio dos projetos aí. E você é um cara que eu admiro bastante. Obrigado. Para mim é um desafio estar aqui te entrevistando, conversando com você. Porque é como eu te disse, cada dia que passa é um aprendizado a mais e aí a gente tenta sugar um pouquinho dessas pessoas, né? O conhecimento delas para que a gente possa agregar ainda mais. Então, obrigada. Obrigado você por ter me convidado, sucesso pro seu programa, espero que ele tenha uma vida muito longa e aí você me chame mais vezes lá na frente. Com certeza, Mário. E avise a gente das peças teatrais lá do Mário Persco, tá bom? Obrigado. Bom, gente, esse foi o programa Proseando. O Mário Persco esteve aqui com a gente. E é isso. Até a próxima e obrigado pela audiência. Tchau, tchau.